Gente, a gente está aqui com o Juan Roque, da Libre Coletivo de Produção. O Juan trabalha com audiovisual no setor da publicidade aqui no estado. E a gente quer ver contigo, Juan, como que foi para o setor do audiovisual na publicidade lá no início da pandemia, nesses 5, 6 meses atrás. Como que a gente está agora e o que que o setor espera para o futuro? Certo, bora lá. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Assim, sobre a pandemia, logo no comecinho, o mercado parou, trabalhou na elaboração de um protocolo para poder trabalhar com segurança. Acabou que aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos um dos primeiros estados a criar um protocolo de segurança para poder filmar. Então, acabou que o nosso protocolo ele ficou muito restritivo, né? Por conta da gente ter sido o primeiro estado. São Paulo não podia nem pensar em filmar, né? Porque era o estado mais problemático, assim, por conta da pandemia. Então, a gente acabou tendo que correr para criar um protocolo e a gente acabou fazendo um protocolo muito restritivo, o que no começo ainda rolaram bastante trabalhos de production service, que de uma maneira geral é o que tem rolado assim, de trabalhos menores, já que o nosso mercado regional ele já vinha diminuindo muito, né? E aí é um outro assunto, a questão de uma tendência natural mesmo, que já vinha acontecendo antes da pandemia, né? Dos trabalhos encolherem por conta dos filmes acabarem indo mais pro online, né, do que pro offline. Mas Deixa eu te o perguntar uma production, curiosidade. diga Desculpa lá. te interromper, eu queria... Uma curiosidade que eu tenho, assim, tu comenta que teve uma parada muito forte do setor, né, ali no início da pandemia, não só do setor, mas uma parada de tudo. Que os protocolos que foram estabelecidos, eles foram muito restritos, né, porque a gente estava lidando com um cenário de uma avaliação de risco que foi assim, de que aquele risco seria muito alto e agora isso começa a ser relativizado, porque os números vêm mostrando que algumas coisas já podem realmente ter um pouco mais de flexibilidade para acontecer. Então, a minha pergunta é se vocês já retomaram, assim, na produtora em que tu atua e os clientes com quem tu atua, se vocês já retomaram externas, né, de gravação, sets de filmagem, como que foi a adaptação física mesmo desse processo, assim, o distanciamento, o uso de máscara, a higiene, como é que tem sido isso, assim, dentro desses protocolos que vocês estabeleceram? Se permanece tão restrito quanto antes, ou se vocês já têm também conseguido flexibilizar um pouco? Então, a gente aprovou no dia 10, no final da semana passada, um novo protocolo. A gente adaptou, então agora nós temos um segundo protocolo que já prevê captações na bandeira vermelha. Porque o problema no começo da pandemia, do primeiro protocolo, é que a gente dependia muito da questão das bandeiras. Então, o Production Service, que são os trabalhos maiores que vêm aqui para o Estado, a grande maioria dos técnicos dependem desse Production Service, foi traumatizante para essas produtoras parceiras lá de São Paulo, porque eles orçavam hoje, a bandeira estava laranja e poderia filmar. E aí, só que semana que vem trocava a bandeira, não podia mais filmar. Então, houveram muitos casos de trabalhos grandes que iam ser rodados aqui no Sul e que acabaram tendo que cancelar ou foram filmados em outros estados por conta dessas trocas de bandeira. A galera até criou uma estratégia de aprovar o trabalho e produzir na mesma semana para não correr o risco de ter essa troca de bandeira para poder filmar. Os produtores começaram a abrir frentes em cidades diferentes. Aqui é bandeira vermelha, mas se lá na Serra a bandeira for laranja, a gente vai para a Serra. Então, havia frentes de locações. Agora, nesse novo protocolo que foi aprovado no dia 10, a gente já pode abrir câmera com a bandeira vermelha. Isso vai... Como é que é a esse gente ambiente de espera... set para ti? Como é que é? Como é que está esse ambiente de filmagem? Então, o que acontece é que existe
uma divisão no mercado. Existe pessoas que querem voltar a filmar e que estão ansiosas para voltar a filmar, mas muitas produtoras não estão filmando. Aqui na Libre, o que a gente tem feito? Eu optei por fazer trabalhos menores. Até entraram orçamentos de filmes grandes, com elenco e tal, eu indiquei parceiros e a gente resolveu não fazer esses trabalhos, porque, assim, é uma responsabilidade grande, é um nível de estresse altíssimo e você tem um custo elevado por conta de todos os cuidados que se precisa para poder abrir câmera. E assim, se você for ler o protocolo, o que foi aprovado agora no dia 10, você vai perceber que tem coisas que são inviáveis para o mercado local, para o mercado regional. Você precisa ter bombeiro, você precisa ter uma equipe para higienizar, você precisa fazer pausas de 2 em 2 horas para higienizar todo o set de filmagem. É um custo alto. Teste de Covid também, né? Testar toda a equipe. Você precisa, e é o teste PCR, que é o teste mais caro. Então, qual foi a nossa conclusão? Eu não trabalho com production service, assim, para as produtoras de São Paulo, né? Aliás, o único production service que eu faço, que é uma exceção, é para Neurama, porque eu gosto de trabalhar com eles, mas eu trabalhei muito tempo com production service. Eu fui sócio de uma produtora em que a gente fazia muito production service. Mas não é o foco da Libre. Então, como os trabalhos regionais, eu acho que vai ser muito difícil você conseguir ter uma margem que vale a pena todo esse estresse e conseguir arcar com todo esse custo que envolve filmar na pandemia. A gente optou por fazer trabalhos menores. Então, eu abri câmera agora durante a pandemia, mas com equipes de 2, 3 pessoas, sabe? Trabalhos realmente menores. Nessa questão assim também de tu falando desses trabalhos menores e tal, tu chegou a conhecer ou de repente tu chegou a executar algum trabalho em que tu teve que se adaptar assim radicalmente, por exemplo, fazer uma campanha ou pelo dispositivo do celular ou desse jeito que a gente está fazendo, né? Tipo, de repente realizando entrevistas como essa que a gente está fazendo, né? Não sei se tu chegou a passar por essa situação, se tu tem conhecimento. Olha, eu recebi um orçamento grande agora, de um cliente grande, para fazer uma série de lives com influenciadores. Eu conheço amigos que começaram, mas isso já antes da pandemia, começaram a criar conteúdo e que fecharam com patrocinadores legais, assim. Então, eu acho que sim, é uma tendência. Eu comecei um canal, né? Eu tenho um canal que é o E Agora Produtora. Eu estou gerando conteúdo, eu estou pesquisando muito sobre novos formatos. Eu vou dizer uma coisa. De perspectiva diante dessa tua pesquisa aí que tu tem realizado, que tu, assim, até estou antecipando um pouco essa pergunta, talvez, embora esteja muito interessante o teu relato, porque a gente já está chegando em 10 minutos dessa conversa. Impressionante, mas é isso mesmo. Então, assim, acho muito, muito importante a gente te perguntar, até porque tu é essa pessoa que tem realizado esse tipo de pesquisa, como é que tu enxerga as perspectivas de futuro para a produção audiovisual da publicidade, assim, mesmo diante de uma possibilização? E só pegando o gancho, então, tu acha que talvez a pandemia ela tenha sido um catalisador para algumas coisas, assim, né? Tem alguns professores que dizem que a gente entrou já, assim, a pandemia nos trouxe para o século XXI, né? De fato. Então, o mercado publicitário, ele já estava passando por uma transformação, mas talvez a pandemia, ela talvez tenha antecipado essa transformação, né? O que tu sente hoje? Eu li até um artigo muito legal de um festival de inovação que diz que a gente não ia mudar nada da noite para o dia, que a gente só ia reforçar movimentos que já vinham acontecendo. E isso é um fato, assim. Acho que a gente já vinha vivendo várias transformações e a pandemia veio reforçar isso. Eu acredito muito... Bom, tem algumas palavras de ordem agora, né, na publicidade,
que é propósito, transparência, coisas verdadeiras, inclusão, né? Eu acho que... E a galera está muito de bode com um formato mais tradicional da publicidade, assim, né? Principalmente online. Ninguém quer ver propaganda na sua timeline, assim, né? Então, com certeza, os creators estão ganhando força, né? Você vê marcas fortes investindo pesado nisso. O Bradesco é um, por exemplo, eles estão patrocinando muitos criadores de conteúdo e eu acho que conteúdo relevante é o que vai crescer, assim, né? E formatos, existem milhares de formatos possíveis. Eu acho que o grande lance é a galera não se acomodar, né? Você vê que sempre vai existir de tudo. Não vai deixar de existir os grandes filmes offline, né? As grandes marcas não vão deixar de produzir os filmes milionários para televisão. Mas o que eu vejo crescendo e ganhando força são esses conteúdos em outros formatos, né? E aí vai desde influenciadores, youtubers, conteúdo de marca. Eu acho que... E é o meu desejo também. Eu trabalho com publicidade desde os meus 15 anos de idade e já vivi muitas crises existenciais por trabalhar com publicidade. E o que eu espero agora é ver cada vez mais marcas patrocinando coisas legais, né? Pessoas que estejam fazendo coisas legais. E eu, na verdade, mais do que... Hã? Tu tá trabalhando de casa? Estou trabalhando de casa há muito tempo. Sempre muito foi, antes isso da não mudou pra pandemia. ti. Eu fui sócio de uma produtora, ó, tá avisando aqui que eu acho que vai acabar Eu estou trabalhando de casa desde muito antes da pandemia, mas eu fui sócio de uma produtora, eu já tive sede, funcionários, tudo isso. Espero, nunca diga nunca, né? Mas não desejo mais. Juan, eu quero te agradecer muito pela tua presença. O papo foi rápido, foi curto, tem muita coisa para falar sobre tudo isso. Mas a gente tem tempo limite, infelizmente, para entrega. Então, agradecer muito pela tua presença mesmo, assim, por trocar essa experiência com a gente. Super interessante. Dando continuidade aí ao trabalho, agora a gente vai entrevistar vai bater um papo com o Henrique Schaefer. Ele é um dos sócios fundadores da Sofá Verde Produções. A Sofá Verde é uma das produtoras aí da nova, do pontapé inicial aí da nova safra do cinema gaúcho. E para começar o bate-papo, então, queria perguntar como é que a pandemia acabou afetando o mercado audiovisual, Henrique. Boa noite, então. Olha, afetou bastante, né? Porque a gente, na verdade, a gente já vinha de um período onde estava sendo bem difícil pro audiovisual de conteúdo, que é cinema, séries, conseguirem filmar, porque a gente está num processo de burocrático, onde a Ancine está congelada, então não são lançados novos editais. E a gente tinha alguns editais já engatilhados, assim, de alguns anos atrás, que saíram no final do ano passado, né? Então, a gente saiu o resultado em março, e até agora nenhum dos proponentes recebeu dinheiro e não tem condições de fazer, né? Henrique, eu queria te interromper rapidamente, mas para te fazer uma pergunta bem nesse sentido mesmo, assim, que também vai de encontro ao que o André mencionou, que a gente vive realmente num momento do setor audiovisual em que há um corte muito forte de recursos para o setor e que a pandemia corta isso mais ainda, né? No momento em que, enfim, direciona recursos para outras áreas e deixa de assistir o audiovisual.
né? E aí eu queria entender contigo, assim, das pessoas que tu conhece, do teu convívio, das pessoas com quem tu trabalha, como é que isso está afetando diretamente, financeiramente, para vocês, até a subsistência, a sobrevivência mesmo das pessoas que estão aí nesse setor contigo? Assim, eu acho que assim, a primeira coisa é que o fazer cinema em Porto Alegre ele tem dois jeitos principais, né? Remunerados, no caso. O primeiro é tu ganhar um edital, né? Que é o que a gente estava conversando, que está muito difícil. E o segundo é tu começar a fazer um projeto com os teus próprios, com o teu próprio dinheiro, juntar uma equipe ou não, né? Ou fazer algo mais autoral, mais alternativo, e depois tentar vender ou tentar uma coprodução. Então, na pandemia, isso meio que foi anulado essa segunda alternativa também, né? Porque a gente, além de ter a questão de segurança, tem uma questão que é, tipo, as filmagens em geral aqui no governo do estado, elas foram consideradas, eu acho que no Brasil inteiro, foram consideradas serviço essencial, então poderia rolar, né? Só que houve toda uma discussão da classe sobre ter um protocolo de filmagem, né? Então, esse protocolo surgiu muito, na real, por causa do setor da publicidade, né? Os técnicos do cinema e da publicidade, eles transitam entre os dois setores. E o nosso protocolo aqui, ele é muito bom no sentido de proteger os nossos técnicos dentro da realidade da publicidade, né? Que tem dinheiro, tem clientes grandes. Então, para tu construir uma pequena equipe e cumprir o protocolo, se tornou algo meio impossível, assim. Então, está todo mundo dependendo dos editais. Assim, a maioria das pessoas que eu conheço estão conseguindo sobreviver com o auxílio emergencial ou com alguns editais emergenciais que surgiram agora. Teve um do Itaú, teve 2 do governo do estado. Alguns municipais, né? Oi? Alguns municipais também, algumas prefeituras tiveram editais de cultura, assim, que eu não sei o quanto contemplaram audiovisual, mas teve alguma coisa, né? Aqui em Porto Alegre, a gente teve só uma entrega de cesta básica da Secretaria de Cinema e Vídeo, que entregou uma cesta básica por técnico. Assim. Mas, Henrique, opa, desculpa te interromper. Tu conhece, assim, colegas, algumas experiências de profissionais que tiveram que mudar totalmente, assim, a área de atuação para buscar essa subsistência, assim? Tipo, mudar de área, fazer outra coisa. Chegou a ter isso? sim, acho que várias pessoas, a gente tem relatos de vários técnicos que começaram a trabalhar em setores de entrega, de Uber, ou tentar algum trabalho online, Uhum. que tipo, também está sendo uma coisa de subsistência, assim. Né? E a mudança de formato, assim, na tua atuação, formato de conteúdo mesmo, sabe? A gente está, por exemplo, produzindo contigo agora um conteúdo que a gente estaria fazendo presencial há um tempo atrás e a gente está fazendo online porque esse é o famigerado novo normal, né? E tu, assim, do ponto de vista do cinema, da série, longa, ficção, como é que tu enxerga que isso, esse formato online vai ou não ser incorporado às narrativas que vocês costumam filmar, enfim? Tu acha que tem essa? Eu acho que assim, já está sendo produzido coisas agora por causa desses editais emergenciais. Foram pequenos curtas produzidos em casa, alguma coisa de documentário, que mudou muito, né? Ficou tudo online, assim, né? Ou às vezes entrega uma câmera para um ator, pede para ele atuar e se filmar. Eu acho que para o ano que vem, que é quando parece que vai sair o dinheiro desse último grande edital, a coisa vai melhorar um pouco, porém eu acho que sim, vai afetar totalmente a nossa logística, assim.
Acho que todos os projetos vão ter que ser readaptados com esse pensamento, né, de seguir os protocolos de segurança e então, tipo, tá muito incerto o nosso futuro, assim, porque se a gente for pegar os grandes estúdios do país ou do mundo, assim, eles têm dinheiro para criar coisas que são realmente seguras, assim, isolar a equipe, tipo, só que isso é muito caro, né? Para o cinema independente de Porto Alegre, isso é impossível. E ainda falando... Desculpa, Thiago. Tu chegou a filmar alguma coisa nesse tempo? Conhece alguém que tenha feito alguma produção, assim, nesse tempo e sabe como foi isso? Eu não cheguei a filmar, eu inclusive ganhei um desses editais e o que eu estou fazendo, eu não terminei ainda, é uma mostra online de curtas, assim. Mas eu já tive acesso, tanto na minha curadoria da minha mostra, eu tive acesso a bastantes curtas-metragens feitos tanto em Porto Alegre quanto no interior, que foram feitos agora durante a pandemia, assim. Mas assim, online. Mas aproveitando aí o gancho, no jornalismo a gente sofreu muito com isso também, de alguma maneira, né? A gente e acabou se produzindo notícias com uso de telefone celular mesmo, para vídeo, para TV, né? Antes era um absurdo de qualidade. No caso do cinema, assim, tu acha que isso pode ser uma questão alternativa, exatamente por isso? Construção de direção de arte via Zoom e vai trabalhando com o celular e seja o que Deus quiser? Tu acha que é viável essa? Olha, tipo, já está acontecendo isso, né? A gente no início discutia muito se era viável, mas já está acontecendo. Eu acho que assim, é bem ruim, mas já aconteceu e teve até algumas experiências boas, assim. Eu acho que a gente está nesse processo de se adaptar a essa realidade, assim. E dentro do nosso protocolo, a gente tem uma questão também, tipo, se a gente entrar em bandeira preta, como vai ser? Então, em bandeira preta, ninguém pode filmar, daí, quer dizer, ninguém pode filmar presencialmente, né? Então, só, como tu falou, assim, tipo, um ator com uma câmera, diretor de arte falando para ele, põe uma coisinha mais para lá, a gente ainda não teve essa situação, mas a gente teve algo próximo, assim, até porque a gente teve uma flexibilização do nosso protocolo, porque no início ele não permitia filmar em bandeira vermelha, né? Então, quando a gente começou a ficar aquele grande tempo em bandeira vermelha, foi revisto, né? E então algumas coisas mudaram nesse sentido, mas já chegou a ter algo parecido, assim. Os diretores em contato com um elenco, com uma câmera, que começou a fazer a coisa por si só. Só que, assim, isso tem uma questão também que todos esses projetos que já com muita dificuldade a gente consegue fazer, eles excluem uma boa parte da equipe, né? Então, tipo assim, nós tínhamos equipes de filmagem na publicidade com 50 pessoas, no cinema com 25. Agora a gente tem na publicidade nós temos 15, 20, e no cinema a gente tem 5, 10, né? Então, tipo, tem uma coisa que está sendo muito complicada das entidades e até da gente pensar como fazer, que é como ajudar a galera da técnica, o assistente do assistente de elétrica, assim, sabe? Porque a gente está cortando muitas equipes. Né? Porque realmente, assim, o grande problema desse novo jeito é que a gente só está favorecendo os cabeças de equipe, a galera criativa, e tem todo um setor que está muito perdido, assim, e que já está recebendo a lei emergencial, só que a lei emergencial vai ser cortada pela metade agora no mês que vem, e o Aldir Blanc tem um auxílio emergencial, mas não pode quem já recebeu o auxílio federal. Então tem esse pessoal que está muito, e, tipo, as histórias são bem tristes, assim. Eu queria dizer aqui que o nosso papo está se aproximando de 15 minutos de duração, que é mais ou menos o nosso tempo limite aí para esse trabalho.
Eu acho que tu quer fazer uma última pergunta, Samir? Isso, eu só queria ver uma questão que quando a gente fala no cinema, em produção maiores, assim, a gente tem a sala de exibição, que é o cinema, que mesmo tendo liberado as captações, quem já tinha conteúdo pronto não lançou porque depende da bilheteria, né? A gente tem hoje outros formatos de streaming, mas a bilheteria é onde traz o dinheiro, né? Eu não sei se tu tem contato ou se fala sobre isso, quando que o cinema vai voltar, quando que vão começar a liberar até os conteúdos que já estavam prontos, sabe? Olha, aconteceu uma coisa muito. Aconteceu exatamente isso com a gente, assim. A gente estava no início, um pouco antes da pandemia, uma semana antes, a gente lançou o nosso primeiro longa, assim, que é o Sofá Verde Filme de Disforia. E a gente conseguiu uma campanha legal, assim, de distribuição, e daí, pá, terceiro dia na sala de cinema, estourou a pandemia e teve que trancar tudo, assim. Assim, a sala de cinema não só é um retorno direto financeiro, como também é um retorno para depois, tipo, o filme foi bem na sala de cinema, os canais tendem a querer comprar depois, assim. Então, tipo, pular essa fase é algo muito complexo. A gente começa a disputar com outros filmes, né? E sem nada sem nada nesse sentido no currículo, assim. Porém, a gente conseguiu entrar agora na Amazon e já estava em outras plataformas. E, assim, para mim está sendo uma novidade. Assim, até não temos ainda o resultado, porque, tipo, na sala de cinema a gente controla, assim, direto quanto tem de público. As plataformas não nos passaram nada até agora, assim, já faz 2 meses. Mas, assim, previsão para abrir cinema eu não faço ideia. Assim, eu sei que alguns lugares já foi permitido, daí trancaram de novo. Alguns lugares estão estudando para ser esse mês que vem. Então, eu acho que pegando. Eu acho que, assim, eu acho que a realidade de streaming, de plataformas online vai crescer bastante. E a gente vai precisar aprender a lidar com elas, assim. Inclusive os festivais de cinema independente já estão começando a se utilizar desse meio, assim. Nós já tivemos assim alguns 5 festivais grandes no Brasil, alguns fora também estão fazendo isso. Acho que Veneza agora foi presencial, mas eu acho que isso vai seguir, pelo menos no Brasil, até o mês do ano que vem. Assim, eu não vejo como a nossa realidade permitir que a gente possa voltar para a sala de cinema. Sim. Henrique, foi um prazerzaço falar contigo, cara. Foi pena que a gente só tem 15 minutos, mas valeu aí pela conversa, para nos explicar um pouco da situação. E vamos. Legal, Henrique, muito obrigada. O Josmar Leite, para quem não sabe, é repórter e apresentador da RBS TV e atuou em diversos momentos e formas nessa pandemia. E eu queria começar te perguntando, Josmar, isso é bem um bate-papo mesmo, tá? Para tu contar como é que tem sido essa experiência. Eu queria começar te perguntando a experiência do home office, porque tu é repórter há muitos anos, foi repórter de rádio, repórter de televisão. E eu acho, me corrija se eu estiver errada, que pela primeira vez em toda a tua carreira tu fechou uma reportagem inteira de dentro da tua casa. E eu quero que tu nos conte um pouco como é que foi essa experiência. Tá bom, Maria. Oi, Thiago, Samir, André. Boa noite. Obrigado pelo convite. Seria algo inimaginável, né? Fazer isso. E quando a empresa nos colocou isso, a gente tinha muitas dúvidas de como operacionalizar esse processo. Eu fui, acho que um dos últimos a ir para casa, e então eu absorvi um pouco da experiência de outros colegas que já tinham feito isso.
Então, naquele momento, a gente recebia a demanda do dia, né, com as marcações assim que eram feitas todas com entrevistas online, né? Então a gente contatava a pessoa e aí fazia a conversa aí normal, né? Praticamente como se estivesse fazendo presencial, uma entrevista e tal. Só que para televisão não é apenas as informações que a pessoa te passa que a gente precisa, né? A gente precisa às vezes de um contexto maior. Um exemplo era de uma pessoa que estava tendo dificuldade em acessar o benefício do auxílio emergencial com o aplicativo da Caixa Econômica. Então eu preciso mostrar ela operando o aplicativo da Caixa Econômica, contar um pouquinho da história dela. Era uma pessoa que trabalhava com organização de festas e tal, então ela estava com um quartinho lá cheio de bagulho que ela usava nas festas e que agora estava tudo parado por causa da pandemia. Então, né, que nesse momento, o que normalmente a gente faria, né, que era filmar ela mexendo no aplicativo, filmar o quartinho dela, a gente, de alguma maneira, transfere isso para ela. A senhora poderia pegar o seu telefone, ir ali no quartinho, filmar um pouquinho ali das suas coisas e tal. Então é interessante, assim, por um lado, que tem esse prejuízo do afastamento, da gente não estar no local para ver com os próprios olhos o que está acontecendo, como que é a vida dela. E a gente então pede assim uma colaboração da pessoa para que ela participe, né? Por um lado é legal assim, porque ela vai mostrar com o jeito dela, com os olhos dela, do jeito que ela tem, né? Aí tem os impasses técnicos, às vezes a pessoa filma mal, assim, tá escuro, não mostra as coisas todas ali, filma com o celular na vertical. Então às vezes frequentemente tinha que acontecer, a senhora podia fazer de novo, a senhora podia agora acender a luz, a senhora podia pedir para o cachorro, sei lá, trocar o cachorro da sala ali, porque ele está latindo muito. Então, assim, apareceram algumas coisas inusitadas que a gente acabou tendo que contornar, né? Torna o processo um pouco mais moroso. A gente tem essa barreira assim de que a gente não está presencialmente no local para entender exatamente como é a vida dela, mas ganha um novo olhar, ganha o olhar diretamente fornecido por aquela pessoa. Mas como que tu diria, Josmar, nesse processo, o que a gente perde em qualidade de produto? Porque existe um padrão que se segue em televisão há muito tempo, né, que é de qualidade, especialmente de qualidade de imagem, né, e vem se abrindo mão disso, não é de hoje, a gente sabe, né, porque assim, a gente se usa muita imagem de celular, imagem feita por telespectador, mas a pandemia coloca isso num outro nível. A pandemia coloca o case para construir a reportagem junto, como tu está contando. Nesse processo a gente ganha esse olhar, mas perde em qualidade também. Acho que o Thiago quer completar. Não, eu queria só completar, né, que talvez a pandemia ela veio aí para mudar a lógica de como se faz uma reportagem, né, mais do que isso de dispositivo ou de formato, que realmente já vinha acontecendo, né, mas a lógica talvez ela tenha sido transformada, catalisada, né, para esse momento que a gente está vivendo, né. Então, foi capaz de transformar, sei lá, 50 anos de jornalismo, de telejornalismo, né, num curto período de tempo. Como é que se deu isso, né? E como é que está sendo lidar com esse novo formato? Acho que é isso, né, Maria, também. Assim, eu acho que a gente parte de uma realidade meio inevitável e com a qual a gente tenta tirar o melhor dela. Quando a gente não pode, e aí é um fato, estar na casa da pessoa ou no local onde o fato está acontecendo, tirar da melhor maneira possível esse entendimento, assim, né? É importante assim que eu diga para a pessoa
que, olha, a gente está fazendo uma reportagem, é importante que a gente mostre para as pessoas que vão assistir como é que é a sua vida. Então, me mostra aí como é que é esse seu quartinho, onde a senhora tem todos os seus sonhos, o material da sua vida, a senhora tem muito sacrifício para comprar tudo isso, está tudo guardado, empacotado, empoeirado. Me mostra isso, né? Compartilha comigo isso. E aí ela vai fazer. Eventualmente ela não vai fazer como um cinegrafista profissional, treinado, experimentado faria. E aí eu acho que foi se fazendo ao longo desse tempo todo, como a Maria disse, antes da pandemia, em algum momento já se fazia isso, e agora eu acho que há um entendimento público assim, de que, olha, as coisas são feitas desta forma. Quem está enxergando ali aquela imagem tremida, aquela imagem distorcida, aquela imagem mal iluminada, entende que é a pessoa que filmou. Então, eu acho que talvez se passou a ter uma tolerância pública generalizada de que, algumas coisas agora, por imposição da realidade, vão ser feitas assim. E eu acho que é ok, sabe? Assim, eu acho que já há bastante tempo, até tem um debate interno assim na nossa empresa, acho que não só na nossa empresa, no nosso meio, de uma resistência assim, né? Não é raro ouvir um comentário de um colega assim, olha aí, ó, estão botando qualquer coisa no jornal já agora aí e tal, qualquer um que tem um celular agora faz imagem. É uma nova realidade, sabe? Eu acho que tudo que se puder fazer de uma maneira legal, com qualidade, eu acho que vai continuar se fazendo, né? Mas também hoje se é cada vez mais aceitável que entre coisas não tão boas, às vezes ruins mesmo, com um valor de informação, né? Então... que tu tenha mencionado esse valor do olhar da fonte, porque muitas pessoas com quem eu, que também faço jornalismo de TV, conversei sobre as vantagens e desvantagens desse período, são 6 meses falando sobre isso, e esse entendimento é novidade, eu acho que é muito legal mesmo que tu traz, assim, e queria te perguntar que outros pontos positivos tu enxerga dentro desse novo modelo de atuação, porque o teu dia a dia ele era muito baseado numa questão logística, né? Tu precisava estar em um lugar, sair desse lugar, ir para outro a tempo de descarregar o carro, montar a câmera, filmar, ouvir a fonte. A partir do momento que tu está fazendo tudo isso de forma online, tu elimina essa questão logística. Tu vê isso como uma vantagem? Tu acha que isso é legal, que isso vai mudar as coisas daqui para frente? Acho que vai, e eu já ouvi, inclusive, em reuniões nossas com superiores, assim, com crachás superiores, aí, como a gente diz, assim, que tem certos procedimentos que realmente vão ficar para sempre, né? Ou pelo menos por agora. Como tu dissesse, imagina assim, quando a gente dá uma arrancada para o jornal ali 7h30 da manhã e às 11 assim a matéria já tem que estar toda na casa em edição, né? Então, num período aí de 3 horas, imagina, às vezes a gente tinha que percorrer a cidade, ir ao Sarandi, ao centro, em outro lugar, às vezes para fazer uma entrevista que é perfeitamente possível de ser feita via internet. Eu vou entrevistar o presidente de uma entidade, assim, não tem nenhum... assim, até poderia ter, mas assim, não tem nenhum mistério gravar uma entrevista pela internet com ele. Uma autoridade, um delegado, um deputado... Assim, eu não vou ter grandes prejuízos em não entrar na sala dele ali e tal, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente fazia um grande percurso logístico na cidade, gastava 2 horas para fazer 2 entrevistas, assim, perfeitamente. E aí sobrava pouco tempo, às vezes, para fazer algo importante em que era necessário estar presente, né? Sei lá, a gente estar, às vezes, vamos fazer aí um exemplo de uma comunidade que está sendo afetada por um problema social aí e tal. Sei lá, na Cruzeiro a turma está com dificuldade lá com relação ao esgoto, não sei o quê.
às vezes a gente tinha que ir rapidinho, assim, ô Dona Maria, vem cá, e aí esse esgoto aí, não sei o que, tá, ok, valeu, porque eu tenho que daqui a 10 minutos estar lá no centro para falar com o seu Demai. Bom, o seu Demai pode perfeitamente gravar um vídeo ou eu entrevistar ele pela internet e eu ficar 1 hora ali, não só falar com a Dona Maria, ou dar mais tempo para a Dona Maria e ir na casa do seu João, do seu Pedro, da Dona Elizabeth. E aí valorizar isso, assim, né? Então, economizar tempo em outros aspectos perfeitamente dispensáveis ou aceitar esta perda de proximidade, mas gastá-la com outros aspectos em que a presença da reportagem ali, ouvindo, cheirando, conversando, sentindo, suando, é mais relevante. E isso, de certa forma, também permitiu a possibilidade de fazer entrevistas por internet, como tu deu o exemplo de entrevistar o diretor do Demai, por exemplo. Permitiu tu ouvir outros nomes a nível nacional sem a necessidade de sair de casa, sem a necessidade né? Porque antes, por exemplo, tu queria conversar com o Átila Yamarino, que mora em São Paulo, e ele é um especialista sobre o Covid no Brasil, e ele, de repente, a RBS tem uma pauta super interessante sobre Covid, mas não tem como entrevistar o cara. Agora, com a internet, tu vai ali, liga o Skype, vai e conversa com o maior nome do assunto, né? Sem dúvida. Isso aconteceu, por exemplo, em questões relacionadas à educação, quando vieram os primeiros impasses ali, volta presencial, não volta, qual é o futuro do ensino à distância, é possível, não é possível. Aí, assim, autoridades de vários estados, assim, a gente ouviu, e aí criou-se uma coisa que passou a ser aceitável, essas fontes que eu não sei se a Maria concorda, que antes a gente não ouvia, assim, olha, se a gente não pode estar frente a frente com aquela pessoa, ela não é uma fonte aceitável para nós. A escolha da fonte, ela passava pelo fator proximidade. Até onde eu posso ir? Essa era uma pergunta que a gente respondia todos os dias no processo de produção. Quem eu posso ir ouvir? Quem é que está em Porto Alegre, no centro, para falar comigo a tempo dele voltar lá na Cruzeiro? E aí você rompeu uma fronteira. Acabou, né, Josmar? Isso, assim, que a gente quer ouvir mais de ti do que de mim, né? Isso acabou, né? Isso amplia nosso horizonte, é preciso admitir, né? É verdade. Eu me recordo, assim, uma vez, tinha uma pessoa que seria, eu não me lembro nem o que foi o assunto, tá? Mas era uma pessoa que seria bem importante de ser ouvida numa matéria e, assim, logisticamente era impossível. E me ocorreu naquele momento, assim, pegar o telefone e gravar, assim, com o microfone, sabe? E aí, claro, algumas coisas tem que passar por outras pessoas na TV, por uma cadeia de responsabilidades, e foi vetado, assim, não faz sentido uma pessoa que está em Porto Alegre não ser ouvida presencialmente, e naquele momento, sei lá, se optou por não ouvir, ou ouvir uma pessoa menos relevante por isso. E perfeitamente hoje, né, isso foi superado. Então e até aquela pessoa assim, né? Puxa, uma pessoa de Porto Alegre, mas ela, por uma contingência, ela foi para São Paulo fazer não sei o quê. E hoje ela pode ser ouvida desta forma, né? Jules, queria te falar, meu amigo, que tu mora no meu coração, tô com saudade de ti. Muito obrigada. Sem palavras, foi genial. Valeu, Beijo, obrigado. Beijo liberado. Obrigado.